a gente precisa colocar essa turma aí que se diz jornalista, porque eles contribuem para o mal de uma forma como nunca antes a gente viu, e a gente sabe, esse daqui é o espírito revolucionário. E eu vou falar uma coisa engraçada para você, Cogos. Na Globo News, você não escuta os caras falando, nós somos revolucionários, certo? Você não escuta isso. No ICL Notícias, aquele Instituto Conhecimento Liberta, os caras falam abertamente. Então tem gente que acha que às vezes a nossa retórica, a nossa forma de construir o nosso argumento é eivada de algum radicalismo porque a gente fala que os caras são revolucionários. No ICL, e é isso que é uma coisa que eu bato muito, eu acho melhor o cara do ICL que expõe de fato a essência e a natureza dele de revolucionário do que isso que vocês vão ver agora, que é o André Trigueiro. Mudando para X, perdeu dinheiro, continua perdendo, até onde eu sei, ele tá, a rede está sendo desmonetizada, mas isso para ele que tem uma fábula de fortuna, me parece em certa medida estava precificado, porque tudo leva a crer, a gente tem que ter esse cuidado, que ele quis transformar a rede X, numa plataforma luxuosa de expressão das próprias ideias, visões políticas, apoiando quem ele acha que deve. Semana passada ele fez uma entrevista na rede dele com o Trump, e de alguma forma, dentro de uma visão dele, do que é o certo e do que é o errado, começar literalmente a meter o bedelho onde não é chamado e desafiar os poderosos, as pessoas de outros países que estão lá representando valores ou princípios com os quais eles não concordam. Então, para mim, Elon Musk é isso, em que pese toda a genialidade dele enquanto empreendedor em outros setores da vida empresarial, no que diz respeito à participação dele nas redes sociais, é lamentável. Eu realmente não... E devo dizer que o Twitter, o ex-Twitter, o X, sem moderação, virou algo absolutamente estranho para quem é da rede. Ficou, assim, era uma rede social, quem você seguia, você conseguia ter contato e acompanhar as publicações. Hoje em dia, parece que se deu justamente o contrário. Quer dizer, as pessoas com as quais você não tem propriamente interesse em seguir são aquelas que mais estão no seu radar, no seu período. É um algoritmo que favorece explicitamente o conflito e a disputa. Sim. Ficou intragável. Essa fala desse sujeitinho aí, desse André Trigueiro, é o esperneio chorão de alguém que trabalha para uma organização que está perdendo o seu monopólio e, portanto, a sua capacidade de continuar mentindo e manipulando, que é o caso da Rede Globo. Toda vez que surge um meio alternativo de informação independente, esses monopólios da desinformação, essa desmídia, como é a Rede Globo, esperneiam. Isso é só choro. Estou perdendo meu monopólio. Estou perdendo a minha capacidade de barganhar favores de governos totalitários. É só isso. O André Trigueiro não passa de uma pecinha de um sistema totalitário esperneando com medo de perder o seu poder espúrio. É lamentável, porque é deprimente, ele não se dá nem ao respeito. Ele é só uma pecinha do sistema, ele nem é os poderosos que estão manipulando a sociedade, ele é uma pecinha do sistema, o que torna a fala dele ainda mais deprimente, ainda mais deplorável. Agora, você vê qual é a sanha totalitária da esquerda, qual é a sanha ditatorial de certos togados. Eles querem proibir qualquer questionamento, qualquer dissidência, qualquer pensamento independente, qualquer coisa que blasfeme contra a sua posição de semideuses, porque eles se acham semideuses. É impressionante que o Alexandre de Moraes é um sujeito que ele é capaz de ordenar que as marés se invertam. E se as marés não se inverterem, ele vai pedir para Deus, ele vai dar para Deus 48 horas para se explicar. É isso que ele, no final das contas, esses atos viciosos de abuso de poder, de atropelamento da Constituição, de atropelamento dos princípios morais, do devido processo da lei, eles vão se tornando arraigados numa segunda natureza das pessoas que compõem essas instituições corrompidas, a ponto deles começarem a achar que realmente eles são alguma coisa acima da sociedade, acima do ser humano, acima da lei e da ordem. Então nós estamos lidando com pessoas que não é que elas só mentem dizendo que elas estão acima da lei, elas realmente acreditam que elas estão acima da lei. E aí, eles acham justificativas para isso. E a grande justificativa dos atos totalitários é a ideia de que existe algum estado de exceção, alguma emergência. Isso um grande economista chamado Friedrich Hayek, que defendia muito da liberdade econômica, falava: o governo ele sempre usa das emergências, das instabilidades, das crises institucionais para dizer que tem que aumentar o seu próprio poder. E aí é claro que os governos totalitários vão fabricar essas crises.
Winston Churchill sempre lembrava, né? Crises significam oportunidades. Os regimes totalitários vão criar essas crises como oportunidades para o acúmulo ainda maior de poder, poder esse capaz de gerar novas crises para acumular ainda mais poder num ciclo vicioso totalitário. E que gera também uma espiral de silêncio, porque eles são capazes de silenciar qualquer oposição, de punir qualquer pensamento independente, de financiar uma mídia que lhes serve de propagandista, de forma que uma massa continue acreditando nessas mentiras, gerando mais cisânia social, de forma que as pessoas não possam mais contar com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, para se organizar e fazer pressão contra esse regime totalitário, porque as massas são divididas pela mentira, e a mentira desune porque cada um tem a sua própria mentira, ao passo que a verdade é uma só. A verdade seria o grande fator de unificação, de coesão do povo para fazer pressão contra os ditadores. E é por isso que eles silenciam, calam as verdades e contam com seus propagandistas como o Nelson Jobim, que vem justificar aquilo que passa por cima de preceitos absolutos de lei, de ordem, de moral, e para justificar essa ditadura.